Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você e com toda a sua casa. Eu sou o presbítero Adailton e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu gostaria de convidar você para refletir na palavra do Senhor comigo no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 11, versículos de número 11 e 12. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Meus amados irmãos, uma esperança viva e forte que os cristãos no mundo inteiro nutrem dentro do seu interior é o cumprimento da promessa de Deus, o cumprimento da volta de Jesus. Ele mesmo garantiu, ele mesmo prometeu, ele disse em João capítulo 14, versículos de número 3, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Mas está escrito ainda na palavra de Deus, em Mateus capítulo 25, e o versículo de número 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E a palavra do Senhor ainda traz um registro no livro de Atos, capítulo 1, e o versículo de número 10 e 11. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então as Sagradas Escrituras, elas estão completas das promessas do Senhor, de que um dia Jesus voltará da mesma forma como ele subiu aos céus, um dia ele voltará. E é essa esperança viva que move a igreja do Senhor, que move os cristãos, que motivam os cristãos a perseverarem na fé, a permanecerem de pé, lutando e esperando pela volta de Jesus. Mas nós lemos um texto no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos de número 11 e 12, onde o Senhor fala do reino dos céus. O Senhor fala desse reino que será herdado, mas a pergunta que nós fazemos é: quem tomará posse do reino de Deus? Ou quem herdará o reino dos céus? A promessa é fiel e verdadeira de que um dia Jesus virá, de que um dia o Senhor da igreja, aquele que fez os céus e a terra, aquele que fez a promessa, ele é justo, ele é fiel e ele é verdadeiro e poderoso para cumprir a sua promessa. Mas o que cabe a nós é perguntar: quem herdará o reino de Deus? No versículo de número 34 do capítulo 25 de São Mateus, a palavra do Senhor diz que Jesus, naquele dia, o rei Jesus, ele vai dizer para um povo, ele vai dizer para um grupo de pessoas: tomai por posse o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E a pergunta que eu faço para você, meu querido, é: quem são esses benditos do Senhor? Quem são esses benditos que ouvirão essa gloriosa palavra da parte do Senhor, da parte do próprio Jesus? Venham benditos de meu Pai e tomai por posse, se apoderem do reino que está criado desde a fundação do mundo. Quem são esses que vão herdar o reino de Deus? O texto que nós lemos de Mateus capítulo 11, e o versículo de número 11 e 12, o Senhor Jesus, ele disse:
Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E no versículo de número 12 ele diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, meus amados, o reino de Deus, ele é tomado por esforço. E somente aqueles que se esforçam, somente aqueles que se empenham, é que herdarão o reino de Deus. Não aqueles que estão desanimados, não aqueles que não aguardam, que nada fazem por herdar o reino de Deus, mas aqueles que estão lutando, trabalhando, se esforçando e se empenhando para naquele grande dia ouvir do Rei Jesus: vinde benditos de meu Pai, e tomai por posse o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então a palavra de ordem nesse dia é esforço. Essa é uma característica ou uma virtude que deve ser apresentada pelos cristãos que estão aguardando a volta de Jesus. Se você almeja, se você deseja, se você tem esperado um dia poder entrar e viver eternamente no reino do grande Rei Jesus, você precisa se esforçar. Você precisa aplicar esforço na sua vida. Se você observar, se você raciocinar comigo, você vai compreender e entender que tudo que nós conseguimos nessa vida é através de esforço. E algumas coisas através de muito esforço, de um árduo esforço que nós precisamos aplicar. É verdade que a maioria das pessoas nesse mundo, até mesmo para a manutenção da sua família, muitos pais têm derramado muito suor, têm sofrido, têm lutado com toda a força e muitas vezes se esgotam para não deixar a sua família passar necessidade. Então é com muito esforço que nós conseguimos as coisas nessa vida. Quantos esforços muitos pais têm feito para poder dar uma vida digna aos seus filhos, à sua família, para poder garantir a formação, o futuro, um futuro brilhante para os seus filhos. É com muito esforço que conseguimos educar os nossos filhos, que nós conseguimos criar os nossos filhos. E não é diferente em relação ao reino de Deus, não é diferente em relação às questões espirituais. O próprio Jesus disse que somente aqueles que se esforçam é que conseguirão se apoderar ou tomar posse do reino de Deus. Não sou eu, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não sou eu que estou dizendo isso. O próprio Jesus. Analise o versículo que nós acabamos de ler, o versículo de número 12. Jesus disse: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. E eu quero perguntar para você, ou talvez responder uma pergunta que você provavelmente está fazendo ou deveria fazer. Mas que esforço é esse? O próprio Jesus, ele disse certa vez, no Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos 23 e 24, alguém chegou para Jesus e perguntou: Senhor, são poucos os que serão salvos? E ele responde, o texto nos diz assim: e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes Jesus: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Observemos nós, meus amados, que o próprio Jesus mais uma vez fala de esforço. A resposta que ele dá para aquele moço, para aquela pessoa que se aproximou dele e perguntou se seriam poucos os que seriam salvos, a resposta de Jesus foi: se esforce. Se esforce por entrar pelo caminho estreito ou pela porta apertada, porque muitos vão procurar entrar e não vão conseguir. E em primeiro lugar, que esforço é esse? Em que eu devo empregar esse esforço? Primeiro, se esforçam para serem humildes. Os que se esforçam para serem humildes tomarão posse
do reino de Deus. Observe o versículo de número 11 do Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 11. O texto diz o seguinte: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Observe aqui que Jesus está falando de humildade. O menor, o mais simples, o mais humilde, o mais insignificante, uma das virtudes mais belas, mais admiráveis e gloriosa na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida do ser humano, é a humildade, é a simplicidade. E observe que Jesus, ele disse: aquele que for o menor, esse é que herdará o reino de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos lutar, nos esforçar para sermos pessoas simples, pessoas humildes, pessoas não arrogantes. Porque da mesma forma que a humildade é uma das mais belas virtudes, é uma das mais lindas características que pode haver, ou qualidade que pode haver na vida do ser humano, também é uma virtude rara, é uma raridade, é uma joia preciosa. Dificilmente você vai encontrar alguém humilde, uma pessoa simples. O que nós mais presenciamos nesse mundo são pessoas arrogantes, pessoas orgulhosas, pessoas que são altivas, pessoas que se julgam superiores às demais, que se acham melhores, que se acham mais poderosas, mais sábias. E esse tipo de gente, esse tipo de pessoa, ou alguém que apresenta essas características, serão reprovadas, não terão parte no reino de Deus, independentemente de que você seja cristão ou não. Se você está na igreja ou fora da igreja, não importa. Se você não for humilde, se você não for simples, você não pode herdar o reino de Deus. Jamais nós poderemos entrar no reino de Deus sem apresentar esta virtude, esta característica que é dada pelo próprio Deus, a humildade. O próprio Jesus, ele disse em Mateus capítulo 11, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Observe que Jesus, ele nos convida para aprendermos com ele. Com quem você tem aprendido? Com quem nós temos aprendido? Se nós não temos sido pessoas humildes, simples, se nós não somos aquelas pessoas que não nos julgamos o menor entre todos, com quem nós temos aprendido? Certamente não temos aprendido com o Senhor, porque Jesus disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. A humildade, como já disse, é uma das mais belas virtudes na vida do homem, na vida de uma mulher. E é uma virtude rara, difícil de se encontrar. Certamente Deus muito se alegrará e Deus nos exaltará quando muitas das vezes, quando humilhados, quando somos perseguidos, quando somos caluniados, nós agimos com simplicidade, com humildade. Deus nos exaltará. E muitas vezes não é preciso isso para que as pessoas sejam exaltadas. Muitas das vezes a condição social, a posição que ela ocupa, seja no trabalho, seja na sociedade, seja no campo da política, seja no campo da justiça, seja na educação, na saúde, enfim, aonde ela atua, muitas pessoas têm se achado superiores. Aquele que pode mandar, aquele que tudo pode, aquele que pode humilhar, que pode pisar, aquele que pode julgar e fazer o que bem quer. Esse tipo de gente não herdará o reino de Deus. Aprenda a ser humilde. Se você tem algum dom, se você sabe desempenhar ou desenvolver com excelência um trabalho, algo que Deus te concedeu, não se ache melhor que os demais, porque o que você tem não é teu. O que você tem foi Deus que te concedeu. A palavra do Senhor diz que o homem nada pode receber
se do alto não for dado. Então tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus. As coisas boas, a sabedoria, a inteligência, tudo isso vem de Deus. Seja simplesmente grato a Deus e aprenda a ser humilde, ser simples entre todos, no meio de todos. Seja o menor, ainda que alguém julgue você como sendo o maior, como o mais excelente entre todos. Seja diante de todos e seja diante de Deus o mais humilde, e Deus te fará grande, Deus te fará o maior. Deus concederá a você o reino de Deus. É assim, é dessa maneira que nós poderemos herdar o reino dos céus, nos tornando o mais humilde, o mais simples. O povo de Deus, o homem e a mulher de Deus, aprendem com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é manso e humilde de coração. Em segundo lugar, quem são aqueles que herdarão o reino de Deus? Quem vai morar no reino de Deus? Em segundo lugar, aqueles que se esforçam por andarem pelo caminho estreito. O Senhor Jesus, ele nos diz em Lucas 13, 23 e 24, que nós devemos nos esforçar por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Ainda em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, o próprio Jesus nos diz: entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então as Sagradas Escrituras estão nos mostrando que é preciso também fazer um esforço por andarmos pelo caminho estreito. Quem não se esforça por andar pelo caminho estreito, nunca vai acertar o caminho da vida. Nunca poderá chegar ao reino de Deus. Que caminho é esse? Que porta é essa? Que estrada apertada ou que estrada espaçosa é essa? O próprio Jesus disse: olha, tem dois caminhos. Um é espaçoso, o outro é apertado. Um conduz para a vida, o outro conduz para a perdição. Um conduz para a salvação, o outro para a condenação eterna. Ele mesmo disse em João capítulo 14, versículo de número 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o próprio Jesus, ele aponta para ele mesmo se mostrando e se identificando como o caminho que conduz o homem para o reino de Deus. O caminho, o único caminho que conduz o homem para a vida eterna. E esse caminho, ele disse que é estreito. Esse caminho, ele disse que esse caminho é apertado. Por que esse caminho é tão apertado? Por que eu tenho que fazer força para andar por esse caminho? Porque esse caminho não aceita uma bagagem suja, corrompida e imunda pelo pecado. Nesse caminho nós temos que dar satisfação. Nesse caminho nós devemos satisfação a Deus. Nesse caminho eu não posso carregar o pecado. Nesse caminho não é permitido o trajeto, o percurso daquelas pessoas que vivem na depravação do pecado. Por exemplo, a palavra de Deus diz que ficarão fora do reino de Deus os cães, as prostitutas, os feiticeiros, os idólatras e todos aqueles que amam e cometem a mentira. E não somente isso, a Bíblia diz que por esse caminho não é permitida ou não é permitido o trajeto, o percurso das prostitutas, dos feiticeiros, dos ladrões, dos viciados, dos homossexuais. Não é permitido o trajeto dos adúlteros e tantos outros pecadores. Enfim, por esse caminho que se chama Jesus, nós não podemos carregar a bagagem suja do pecado. Ou nós passamos sozinhos, ou nós passamos com uma bagagem limpa, com uma bagagem santa, com uma bagagem pura, ou jamais acertaremos o caminho da vida. É por isso que você precisa fazer esforço. É por isso que o ser humano precisa fazer esforço para andar por esse caminho estreito. Esse caminho estreito que é apertado e que é de difícil trajeto, é difícil passar por ele, mas é o caminho que conduz para a vida. É o caminho que nos conduz para o reino de Deus. Para esse reino que o próprio Jesus disse que é tomado por esforço. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, eu te convido a meditar profundamente, refletir nessa palavra.
De que forma você tem vivido? Quais são os caminhos que você tem andado? Os seus passos, por onde tem trilhado? Porque muitas vezes o próprio Jesus, ele disse, muitos vão procurar entrar. E eu quero dizer para você que o caminho não é a religião. Você precisa de uma religião que pregue o Deus vivo, que anuncie Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas não é a religião, não é a placa, não é o nome da igreja que vai nos conduzir para o reino de Deus, que vai nos conduzir para a salvação eterna. Mas tão somente o próprio Jesus, que é o caminho, que é a verdade e é a vida. Somente através de Jesus. Mas para andarmos por Jesus, nós precisamos nos esforçar. Precisamos nos esforçar para abrir mão de nós mesmos, dos nossos desejos, que muitas das vezes são pecaminosos. A palavra de Deus, o próprio Jesus disse, em Mateus, capítulo de número 16, versículos 24 e 25, ele diz, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Observe que Jesus está falando de um sacrifício, de renúncia, de abrir mão, de deixar para trás algo que muitas das vezes nós estamos apegados e julgamos ser de valor quando na verdade não tem nenhum valor. O pecado não tem nenhum valor diante de Deus. Talvez seja prazeroso para o ser humano, talvez seja prazeroso para a maioria das pessoas que vivem nesse mundo. É prazeroso os prazeres da carne, a prostituição, o vício, as drogas, a bebida e tantas outras coisas dessa vida que têm trazido prazer para a carne. No entanto, essas coisas condenam a alma. Essas coisas lançam a alma do homem no inferno para a condenação eterna. E os que assim convivem, os que procedem dessa forma, estão andando pelo caminho largo, pelo caminho espaçoso. Quando Jesus disse que muitos vão procurar entrar pelo caminho estreito e não vão conseguir, não é porque não querem. Todos querem Deus, todos querem a vida eterna, todos querem a salvação. Mas a salvação é para aqueles que esforçam. A vida eterna é para aqueles que andam pelo caminho apertado. Então muitos não querem abrir mão, não querem deixar a sua vida de pecado, a sua vida errada, a sua vida que é reprovada por Deus, que não agrada a Deus. E por não quererem viver a vida que Deus quer que nós vivamos, é que muitos não vão conseguir entrar. Por isso que muitos não vão conseguir entrar pelo caminho estreito e jamais tomarão posse do reino de Deus, porque o mundo e os prazeres do mundo têm sido mais desejáveis, têm sido mais aprazíveis aos olhos dos homens do que os caminhos de Deus. É muito melhor para a maioria das pessoas viver na carne, viver no pecado, satisfazer as suas vontades, do que satisfazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, diz a palavra do Senhor. Mas nem todos serão, porque nem todos abraçam, nem todos aderem e nem todos querem trilhar o caminho que Deus nos concedeu, que é o próprio Jesus. Cada um tem procurado viver os seus próprios caminhos. E nesse caminho largo, tudo nós podemos. Ele é fácil de caminhar, porque todo mundo pode andar por esse caminho. Todo mundo, cada um com a sua bagagem, cada um com o seu pecado, cada um fazendo aquilo que dá na telha, cada um fazendo aquilo que vem à cabeça, aquilo que deseja o coração. E assim é que as pessoas estão vivendo uma vida totalmente avessa à vontade de Deus e ao próprio Deus. Uma vida totalmente diferente daquela que Deus tem proposto para nós vivermos. E assim é que muitos, infelizmente, não poderão entrar no reino de Deus. Por isso Jesus disse, esforçai-vos, porque muitos vão procurar e não vão conseguir. E em Mateus capítulo 7, no versículo de número 13, ele disse que muitos vão acertar por essa porta larga. Por quê? Porque a maioria realmente está andando por esse caminho. Cada um fazendo aquilo que deseja, que pensa fazer. A maioria das pessoas tem ouvido a voz do seu próprio coração. E diz a palavra de Deus que o coração é terrivelmente enganoso, extremamente enganoso. E muitas pessoas têm se perdido por ouvirem a sua própria voz e por andarem nos seus próprios caminhos. Mas em terceiro e último lugar, quem são aqueles que herdarão o reino de Deus? Os que se esforçam por viverem na condição
de ovelha de Cristo. Mateus capítulo 25, versículo 32 a 34, a palavra do Senhor diz: e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Somente aqueles que vivem na condição de ovelha, ovelha de Cristo, é que poderão herdar o reino de Deus. Observe nesse texto que nós lemos, que naquele grande dia o Senhor, Ele separará uns dos outros. Todas as nações serão reunidas diante do Senhor. E essas nações serão reunidas em dois grupos. Um grupo ficará à esquerda de Jesus e outro grupo ficará à direita. E esse grupo que ficará à direita, ele mesmo o caracteriza, o denomina como ovelhas, como as ovelhas de Cristo. E as ovelhas de Cristo, que são aquelas que estão à direita, são elas que ouvirão essa voz. São elas que são os benditos do Senhor, que ouvirão a gloriosa frase de Jesus Cristo: vinde benditos de meu Pai e tomai por posse o reino que você está preparado desde a fundação do mundo. E a pergunta que eu te faço é: você tem vivido como ovelha do Senhor? Você é verdadeiramente uma ovelha do Senhor? Porque nem mesmo todos aqueles ou todas aquelas que estão na igreja são ovelhas de Cristo. Nem todas as pessoas que estão vivendo dentro da igreja, participando da vida comum da igreja, nem todas elas possuem as características das ovelhas de Cristo. E como saber se uma ovelha, ou como saber se alguém é uma ovelha de Cristo? Como saber se alguém tem vivido como ovelha de Cristo ou não? A própria palavra de Deus vai mostrar quais são as características das ovelhas de Cristo. Em João capítulo 10, versículo 3, a palavra do Senhor diz: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. A primeira característica que nós vemos na palavra de Deus, neste versículo, é que as ovelhas de Cristo, elas ouvem a voz do seu pastor. E o seu pastor aqui não está se referindo ao homem, aquele que foi escolhido para estar à frente da igreja, mas ao próprio Jesus. Jesus, ele é o bom pastor e ele dá a vida pelas suas ovelhas, pelo resgate das suas ovelhas. E a palavra do Senhor nos diz nesse texto que as ovelhas de Cristo ouvem a sua voz. Então, meu amado, minha amada irmã, meu amado irmão, a quem você tem ouvido, a quem você tem dado crédito, que voz você tem escutado? Porque as ovelhas de Cristo não ouvem a voz dos estranhos, elas não ouvem a voz de qualquer um, nem tampouco a voz do seu próprio coração, nem as vozes do mundo. Não aceita o conselho dos ímpios, nem dos pecadores, mas ela é orientada, ela é conduzida pela voz do seu pastor. E quando a palavra de Deus diz que as ovelhas de Cristo ouvirão a voz do seu pastor, significa que elas se submetem, não é ouvir por ouvir, não é apenas escutar com os ouvidos carnais, mas sobretudo com os ouvidos espirituais. As ovelhas de Cristo, elas se submetem aos mandamentos do Senhor, à voz do seu Senhor. Elas obedecem à palavra do seu Senhor. É nesse sentido que as ovelhas de Cristo ouvem a voz do seu pastor. E a segunda característica das ovelhas de Cristo que nós aprendemos na palavra de Deus está em João capítulo 10, versículo de número 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. A segunda característica que nós aprendemos aqui é que elas seguem o seu pastor. Então as ovelhas de Cristo, elas não somente ouvem a voz do seu pastor, a voz do próprio Cristo, como elas também seguem o seu próprio pastor. Elas também seguem o seu próprio Senhor, o seu próprio Cristo. Então, esse bom pastor que é Jesus, ele vai adiante das ovelhas.
Ele vai conduzindo as ovelhas. E as ovelhas logo mais atrás seguem o seu pastor. Então, meus amados irmãos, nós aprendemos que nós devemos viver como Cristo viveu. Andar como Ele andou. Pensar como Ele pensou. Realizar as mesmas obras que Ele realizou. Vivermos o exemplo de Cristo. Se nós somos as ovelhas de Cristo, nós também devemos seguir os passos de Cristo. A vida de Cristo. E por último, a última característica que nós aprendemos aqui sobre as ovelhas de Cristo é que elas não somente ouvem a voz do seu pastor, elas não somente seguem o seu pastor, como elas também conhecem o seu pastor. Em João capítulo 10, versículo 14, a palavra do Senhor diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. A palavra de Deus nos mostra nesse versículo que as ovelhas de Cristo, elas ouvem a voz do seu pastor, elas seguem o seu pastor, e o resumo de tudo isso está nesse versículo que nós acabamos de ler, de João 10, 14. Elas só fazem isso porque elas conhecem o seu pastor. Quando nós falamos de conhecimento, nós estamos falando de conhecer a vida dessa pessoa, de conhecer o que essa pessoa gosta, conhecer como essa pessoa vive, o que agrada essa pessoa, o que desagrada. Geralmente nós falamos que ninguém melhor para conhecer um ao outro do que o esposo conhecer a esposa conhecer ao esposo, porque convivem juntos. Para se conhecer alguém, nós precisamos conviver juntos. Nós precisamos de um relacionamento mais de perto para se conhecer alguém, para conhecer as características dessa pessoa, o temperamento, a vida dessa pessoa. E a palavra de Deus está dizendo que as ovelhas de Cristo conhecem o seu pastor. Isso significa que as ovelhas de Cristo mantêm um relacionamento íntimo e bem próximo do seu Senhor. Elas conhecem o seu Senhor porque elas sabem o que agrada ao seu Senhor, o seu pastor. Elas vivem de uma maneira pura e santa porque conhecem o seu Senhor. Ela sabe que o seu Senhor é santo, é puro, é justo. Então, meu amado, minha amada, fica com esta palavra. De que maneira eu e você nós temos vivido? Se há em nós essa esperança, se há em nós esse desejo de que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida e ouvirmos essa frase gloriosa de Jesus: vinde benditos de meu Pai, e tomai por posse o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, é preciso que nós nos esforcemos para sermos humildes. É preciso que nós nos esforcemos para entrarmos pelo caminho estreito, ou andarmos no caminho estreito. E é preciso que nós nos esforcemos para vivermos na condição de ovelhas do seu pastor. Deus te abençoe. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Eterno e poderoso Deus, Senhor dos senhores, pastor das ovelhas que o Senhor mesmo comprou. Eu quero, meu Deus, glorificar o teu nome, exaltar ao Senhor por esta palavra bendita e gloriosa, Senhor. Mas ao mesmo tempo eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor ajude, meu Pai, essa pessoa, meu Deus, que está ouvindo essa mensagem, que ouviu esta palavra. Seja essa pessoa, meu Deus, crente no Senhor ou não, seja ela cristã ou não, seja ela religiosa ou não, alcança pela tua graça e pela tua misericórdia a vida e a família dessa pessoa e a torna, meu Deus, uma ovelha do Senhor. Que ela venha a aprender do Senhor a ser humilde, que ela se esforce por ser humilde, meu Deus, porque o reino dos céus é para os humildes. Que ela venha, meu Deus, a aprender a caminhar pelo caminho que é o Senhor, esse caminho que é estreito, que é apertado, que é de difícil acesso e trajeto, mas é o caminho que conduz para a vida eterna. Meu Deus, no nome de Jesus, ajuda essa pessoa a viver na condição de ovelha de Cristo, porque as ovelhas de Cristo, elas ouvem a tua voz. As ovelhas de Cristo, elas seguem o seu pastor, que é o próprio Cristo. E as ovelhas de Cristo conhecem o seu pastor, que é o próprio Cristo. Meu Deus, abençoa no nome de Jesus essa pessoa, que ela receba na sua vida, no seu corpo espiritual, físico e mental,
que ela receba força e poder, que ela receba, meu Deus, o abraço do Teu Santo Espírito, que ela seja transformada e abençoada pelo Teu poder. Essa é a minha oração, agradecido por tudo e por esta gloriosa palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe poderosamente e até a próxima oportunidade com mais uma palavra de Deus para o seu coração. Até breve, no nome de Jesus.